Bom dia a todos e a todas. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do livro Sistema Político Desportivo e o Modelo de Financiamento em Portugal. Daremos início a esta sessão dando a palavra ao nosso convidado, Jorge Vilela de Carvalho. De seguida, daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Marina Vanzeler, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Passo a apresentar, muito brevemente, o nosso convidado. Jorge Vilela de Carvalho é coordenador do desporto da Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP, mentor do Comitê Paralímpico de Cabo Verde e da Guiné-Bissau no âmbito Organizational Capacity Program da Agitus Foundation e do International Paralympic Committee. Entre muitas outras funções, é formador desde 1989 no âmbito da capacitação organizacional e dos recursos humanos em Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Macau. Foi chefe de missão aos Jogos Paralímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Desempenhou funções técnicas nos Jogos de Seul 1988 e Nova Iorque em 1984. E passo desde já a palavra a Jorge Vilela de Carvalho. Bom dia. Agradeço desde já ao INR o apoio aqui na apresentação. Então, bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Dirijo uma saudação a todos os participantes presentes nesta iniciativa do Instituto Nacional para a Reabilitação. Agradeço ao Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Reabilitação, na pessoa da vice-presidente, doutora Marina Vanzeler, e à Biblioteca por esta iniciativa de apresentação do livro. Vamos passar de seguida ao slide. Portanto, Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento. O slide seguinte, por favor, com os conteúdos desta apresentação. Passamos ao índice, ao sumário desta apresentação, por favor. O primeiro ponto será o enquadramento, em termos históricos e também em termos de conceitos, terminologia e definição, o sistema político desportivo, a estrutura do desporto organizado, a participação, o modelo de financiamento e irei, por fim, com as conclusões, apresentar as minhas recomendações. De seguida, por favor. Bom, em termos de enquadramento, é importante, neste livro tive a preocupação de apresentar os conceitos, as definições e terminologia, e face às várias dimensões em termos da evolução, o conceito universalmente aceito é o do Conselho da Europa, que define o desporto em termos de uma prática informal e formal, organizada ou não, desde desenvolvimento, em termos de desporto para todos, ao alto rendimento. Mas considero que o desporto, em termos deste conceito, não inclui novas dimensões. Por exemplo, que a prática deve ser ao longo do ciclo de vida, isto é, para todos, desde o nascimento até ao fim do ciclo da vida. E, por outro lado, a prática deve ser adequada à diversidade humana e à inclusão social, face à população vulnerável nas suas várias dimensões, nomeadamente as pessoas com deficiência. Portanto, é uma proposta que fica para o futuro e que eu próprio já tenho uma proposta em termos de redação de conceito e definição de desporto que atenda a esta diversidade e a inclusão. De seguida, em termos históricos, podemos, embora o livro tenha preocupação do desporto como um todo, mas aqui referir que faz uma alusão ao desporto, ao subsistema de desporto para as pessoas com deficiência.
Portanto, Portugal desde sempre acompanhou as grandes correntes em termos de atividade física, na sua perspectiva higienista, onde está a questão corretiva, na perspectiva da educação, na perspectiva militar. Mesmo na perspectiva militar tinha essa preocupação corretiva que a Casa Pia, em 1780, introduziu, e nós também é considerado em termos dos primeiros passos de educação especial no reinado do Dom João VI, 1922, com os primeiros ensinos de pessoas cegas e surdas, e depois também o próprio Centro de Medicina de Alcoitão recebeu a visita do Guttmann, considerado o cobertor das pessoas com deficiência. Mas com o 25 de abril de 74, só retomamos o desporto para as pessoas com deficiência em 84. Portanto, aqui de uma forma regular. Aqui convém dizer que nós tivemos grandes oportunidades no passado, mais de 200 anos acompanhamos todo o processo internacional, mas o nosso desporto, a nível nacional, não acompanhou todo este processo a nível mundial, sobretudo ao nível da Europa e da União Europeia, que convém agora recuperar. Podemos passar ao slide seguinte, onde iremos ver, em termos do nosso modelo de desporto, o nosso modelo de desporto, apesar da nossa democracia ser uma democracia jovem, uma democracia com 50 anos, mas não conseguimos estabelecer aqui um corte epistemológico em relação ao passado. Nós ainda, o nosso modelo tem os resquícios do Estado Novo, podemos vê-lo no quadrante inferior esquerdo, o setor do Estado que domina o desporto, caracterizado por uma configuração burocrática, em que o nosso sistema é um sistema que não é inovador, é um sistema que não é competitivo, muito centralizado, não delega nos parceiros, em termos de responsabilidades, e esse sistema burocrático é muito baseado nas normas, o que torna muito difícil, isto é um exemplo concreto, que o que é pedido em termos de regimes jurídicos, em termos de contratos de programa a um comitê olímpico, a uma federação de futebol, de igual modo se pede a uma pequena coletividade e até mesmo no âmbito do desporto para todos. Portanto, nós aqui precisamos de melhorar, reformar o nosso sistema no âmbito dos sistemas mundiais, dos sistemas europeus, nomeadamente a Holanda, a Noruega, os países nórdicos, que têm um sistema muito mais social, muito mais progressista. Poderemos passar ao slide seguinte, em que constatamos que não existe um plano nacional de desporto, embora a tutela é a mesma para o desporto e a juventude já tem um plano nacional para a juventude, mas carece do nosso sistema um plano estratégico em termos de desenvolvimento desportivo a curto, médio e longo prazo. De igual modo, isto enferma também em termos do subsistema desportivo, do desporto para as pessoas com deficiência e o paralímpico. Podemos passar ao slide seguinte, em que esta questão da estratégia que se encontra fragmentada em vários subsetores também afeta quer a nível governamental, como poderemos constatar no slide a seguinte, em que iremos ver os vários subsetores, o escolar, o universitário, o militar, o federado, o desporto para as pessoas com deficiência continua segregado, o autárquico, o trabalhadores, prisional, sénior e o turismo, embora a partir de 94, em 2014, começou-se a verificar a transferência dos atletas paralímpicos em algumas modalidades, programa paralímpicos e do desporto para as pessoas com deficiência, para as federações de modalidades, que se começou com a natação
e o atletismo. Isso se vai generalizando por outras federações, como é a canoagem, a equestre e os outros, mas o nosso subsistema desportivo continua segregado comparativamente a alguns modelos que têm vindo a evoluir e de acordo com as orientações internacionais que apontam para uma transferência das responsabilidades em termos de Transfer of Governance, acordada em 2005 entre o Comitê Olímpico Internacional e o Paralímpico, até mesmo em termos de um modelo de fusão, como ocorreu na Noruega, processo esse que se iniciou em 1996, sendo a Noruega um dos melhores modelos, em que também temos o modelo holandês, de Netherlands, com fusão do Olímpico e Paralímpico, até mesmo os Estados Unidos da América, um grande país em termos da dimensão política, económica e também social e cultural, que fez a fusão do Olímpico e Paralímpico. Poderemos passar ao slide seguinte, em que iremos ver a estrutura governamental, portanto, a estrutura governamental sobre a forma de pirâmide, de igual modo para a estrutura não governamental. Temos um nível nacional, com a tutela do governo, com a tutela do Instituto Nacional, do Instituto Português para o Desporto e Juventude, depois as direções regionais em termos da estrutura intermédia e, na base, as autoridades em termos autárquicos, portanto, as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Podemos passar ao slide a seguir, em que aqui temos as estruturas a nível nacional, regional e local. A nível nacional temos 3 organismos supranacionais, o Olímpico, o Paralímpico e o Confederado. Portanto, podemos ver aqui estas estruturas de uma forma, portanto, isoladas. Depois temos as federações nacionais, o próprio Comitê Paralímpico tem também no seu seio a Federação de Desporto para as Pessoas com Deficiência, continua a ser um sistema segregado. Depois as estruturas intermédias, aqui vamos encontrar as associações representativas das várias modalidades esportivas. No caso do desporto para as pessoas com deficiência, são associações multidesportivas em termos de categorias de deficiência e também em termos de modalidade, e na base os clubes. Os clubes, quer os formais, os convencionais ou regulares, ou os clubes que representam, portanto, como são as SARS, em termos da sua natureza e regime jurídico, as SARS, as várias IPs, mas também grandes clubes formais, como é o caso do Benfica, do Sporting, ultimamente o Porto, que se tem falado muito. Podemos passar ao slide a seguir. Portanto, a estrutura vai-se refletir aqui na conta satélite de desporto em termos da sua dimensão económica. Este quadro, que é um pouco complexo em termos do que é a dimensão económica do desporto, com 5 categorias de atividade económica, as entidades reguladoras do desporto, como são os comitês paralímpicos, olímpicos, as federações, depois as entidades produtoras do desporto, como são os clubes, os ginásios, as entidades representativas dos agentes esportivos, treinadores, atletas, e a 4ª categoria, entidades da administração pública, o IPDJ, o INR, por exemplo, e depois temos as indústrias e os serviços de desporto, desde a televisão para as empresas que produzem equipamentos e materiais esportivos e prestam serviço esportivo. Iremos ver, na última coluna sombreada azul, que as entidades produtoras de desporto, como são os clubes, os ginásios, a administração pública e as empresas, representam 99% em termos da produção do VAP, enquanto as entidades reguladoras, portanto, o Comitê Paralímpico, os clubes e as entidades representativas representam, em termos da produção económica, menos de 1%. Mas, em termos
da estrutura, iremos ver que as entidades reguladoras, que é o Comitê Paralímpico, as federações e as estruturas intermédias, são mais de 700 e tal estruturas, o que vai consumir muito em termos de financiamento. Financiamento esse que depois não chega à base aos clubes e, sobretudo, aos atletas, que é o objetivo principal do financiamento público. Portanto, isto comparativamente à Finlândia, que tem uma alta taxa da prática desportiva, a Noruega, que tem menos estruturas, e o financiamento vai para os atletas, os destinatários, para os clubes, ou os outros modelos, mostra que nós precisamos aqui de introduzir uma reforma no nosso sistema político desportivo, por forma a que o financiamento não fique na estrutura, não seja consumido com outros tipos de recursos que não os que se destinam em termos da finalidade e política desportiva, como iremos ver mais adiante, e assim podemos passar ao slide a seguir. Pronto, é aqui que chegamos ao cerne da questão do sistema político desportivo, que tem a sua estrutura e que se tem como finalidade a participação em termos de desenvolvimento do sistema desportivo. A participação tem a ver com o crescimento. Infelizmente, segundo o último barómetro de 2022, Portugal posiciona-se no último lugar em termos dos 27 países da União Europeia, com uma taxa de participação de menos de 30%, comparativamente à Finlândia, com 87%. Portanto, temos a mais alta taxa de inatividade ao nível da Europa, com consequências em termos da perda de vida, em termos também de perda de anos de esperança de vida, impacto económico com as doenças não comunicáveis, acompanhado do sofrimento, da dor humana, para além da obesidade e outras consequências da inatividade. Mas, por outro lado, esta taxa relativamente ao desporto federado representa 6%, ao desporto escolar 18%, a nossa taxa de utilização de bicicleta é de 0,5%, comparativamente à Dinamarca, que tem uma taxa de 55%. Portanto, os ginásios têm uma taxa de 30%. Por isso, e ao nível do desporto para as pessoas com deficiência é 0,03%. Temos das mais baixas taxas no acesso ao desporto. Portanto, aqui com a agravante que o Eurobarómetro, a União Europeia, tem referido, nós, desde 2017, tem vindo a decrescer a participação. De igual modo, a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, que chegou a ter perto de 2.000 praticantes, tem, de momento, 1.300 praticantes. Poder-se-á perguntar, mas e as federações esportivas? Houve uma transferência, mas não houve um crescimento. Essa taxa de participação nas mais de 10 modalidades, que é inferior a 18, portanto, não chega a esse máximo que tivemos em 2008. Mas aqui também poderemos estabelecer uma ligação ao processo da inclusão na escola, embora com maior inclusão na escola, mas menos participação. Outro aspecto é a participação ao nível da qualidade, ou seja, do alto rendimento, que é baixa, e das medalhas que têm vindo a baixar desde 2008. Podemos passar ao slide a seguir. Portanto, aqui as fontes de financiamento, nós temos, como se pode verificar, o nosso financiamento ao desporto depende de 84% dos jogos sociais. Com a crise, como aconteceu com o Covid, pode ter impacto negativo no desporto, e no orçamento do Estado é cerca de 15%. Ou seja, nós deveríamos ter maior, em termos de fonte de financiamento, a sua origem na receita portanto, do orçamento do Estado. Podemos passar a seguir, por favor? Pronto, o orçamento
Aqui é um exemplo da média de 2017-19, tivemos 46 milhões de euros, mas a média do desporto é de 40 milhões. Podemos consultar a estatística do desporto desde 96 até 2021, assim como também na prática desportiva o crescimento tem sido reduzido comparativamente aos outros países da Europa. Passamos a seguir. Portanto, as nossas grandes conclusões. Primeiro de tudo, precisamos de introduzir uma reforma em termos do nosso modelo desportivo. Precisamos de um plano nacional para o desporto, em termos de um plano estratégico, não só a nível nacional, mas também ao nível das modalidades esportivas. Também uma reforma no sistema de financiamento, tirando o futebol, as federações esportivas, cerca de 60, não são sustentáveis, dependem do financiamento do Estado. Nós precisamos de uma política de base factual, baseada na investigação, nos dados estatísticos, numa base de dados do financiamento público que não existe, embora esteja prevista na lei dos contratos-programa desde 2009. Precisamos também de uma política transsectorial muito mais articulada, porque o desporto está na tutela do desporto, está na tutela da educação, do ensino superior, da saúde, enfim, nos vários setores, de uma forma muito fragmentada. Também aqui deve haver uma valorização cultural do desporto, por forma que haja um reconhecimento da dimensão económica do desporto, do seu valor tangível e intangível, bem como também dos benefícios socioeconómicos, o impacto do desporto na saúde, na educação, no turismo, nos vários setores. Também, hoje em dia, o voluntariado representa não só um peso social, a sua dimensão social, mas existe também uma dimensão económica. Em países como a Holanda, a Noruega, a Finlândia, o desporto representa 2 a 3 bilhões de euros. A nossa taxa de voluntariado no desporto é 7,6, comparativamente a alguns países que é na ordem dos 2 dígitos, como a Holanda, a Bélgica e a Nova Zelândia, a taxa de voluntariado é 16,9. Aqui também precisamos de investir. O slide a seguir. Portanto, o meu obrigado pela vossa atenção. A seguir, por favor, estarei aberto às questões que entendam colocar. Obrigado. Muito obrigada pela sua excelente apresentação, Dr. Jorge Vilela Carvalho. E tal como o Sr. Professor anunciou, damos agora a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem as vossas impressões e questões aqui no bate-papo do Zoom, ou que as dirijam ao nosso convidado, ligando para o efeito do microfone e a câmara. Quem quer avançar com alguma questão, alguma observação? Algum participante? Ninguém tem alguma dúvida? Faça aquilo que o Sr. Professor Jorge Carvalho... Posso? Sim, com certeza, Odete. Bom dia a todos e a todas. Eu queria dirigir os parabéns ao professor Jorge Vilela de Carvalho por fazer este livro e, em particular, pela excelente apresentação. Foi muito clara e muito escorreita. Penso que fez um bom resumo desta obra, a qual eu, em meu nome pessoal, dou os parabéns. Posto isto, tenho 2 questões para colocar. Focou que a taxa de participação das pessoas com deficiência era de 0,03%. Por outro lado, também gostaria de saber se esta inatividade está relacionada, ou há uma relação direta com a transferência das modalidades para as federações desportivas. Ou seja,
se no fundo ficaram neguradas as expectativas da transferência das modalidades para da inclusão das modalidades nas federações, nas respectivas federações de modalidade. Também falou do decréscimo, de filiados, etc. Gostaria de ouvir a falar um pouco sobre isto. E, por outro lado, gostaria de saber, em termos de evolução e de futuro do desporto paralímpico, se é defensor de uma fusão do olímpico e paralímpico, ou se acha que também isso poderá ainda agravar mais o decréscimo das medalhas e também de participantes no alto rendimento, que não está diretamente relacionado com, no fundo, com o aumento dos financiamentos. Obrigada, professor. Bom dia, doutora Odete Fiuza, uma amiga de longa data, atleta paralímpica, a nossa jurista. Agradeço as duas questões, de uma forma direta, dizer que a transferência, primeiro de tudo, eu fiz uma referência à inclusão. Podemos também utilizar esta terminologia, a transferência das instituições do ensino especial para a escola. É positiva, não há dúvida. Portugal é um dos bons exemplos ao nível mundial e ao nível da Europa, mas essa transferência, essa inclusão com o decreto de 2008 não está a ser positiva em termos de participação de alunos com deficiência. Não está a ser porque no ensino especial segregado, nas SERS, nas várias instituições, havia uma preocupação e maior oferta em termos da prática desportiva. Posso até dar exemplos concretos, o número de participantes com deficiência mais severas, das SERS e até da paralisia cerebral lobócea, era muito superior aos considerados a deficiência ligeira, porque nós partimos do princípio que eles poderiam utilizar transportes públicos e ir para os clubes, mas isso não acontecia. Mas os casos mais severos, como se encontravam nas instituições, tinham maior facilidade de participação. E essa taxa de participação na escola é baixa, para já a taxa de desporto escolar é baixa, 18%, e em termos do modelo e da participação, resume-se ao BOSSIA, que foi implementada a partir de 2010, e o goalball e as outras atividades que se encontram integradas nas modalidades de desporto escolar não encontram grande desenvolvimento. Em relação ao desporto federado, que a taxa já por si é baixa, é de 6%, nós temos 600 mil praticantes em Portugal, cerca de 1/3 representa o futebol, significa que 2/3 encontra-se repartida por 59 federações de utilidade pública desportiva. Quanto à questão que referiu, que colocou a doutora Odete, portanto, nós podemos ver que a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência começou a baixar a sua taxa de praticantes a partir de 2008 e 2014, com o processo de transferência, que eu considero que é um processo administrativo, não é um processo inclusivo, comparativamente com modelos como a Holanda, a Noruega. A Noruega começou em 95, 96, com, portanto, uma decisão, quer governamental, uma decisão não governamental, em que se definiu prazos, metas, definiu-se indicadores, definiu-se quais as categorias de deficiência, definiram-se quais as modalidades e as provas e definiu-se um financiamento e uma metodologia. Coisa que em Portugal não se passou. O que aconteceu foi um processo administrativo baseado num contrato de programa em que se atribui um financiamento ao atletismo e à natação e, a partir daí, começou-se essa transferência. Portanto, é um processo que não vincula legalmente qualquer organização desportiva,
nós tivemos essa experiência, e a doutora Odete, que é jurista, poderá confirmar que os clubes dizem que não houve mudança nos estatutos das federações esportivas, portanto não são obrigados. As associações não houve qualquer alteração estatutária, normativa, assim como os agentes esportivos também não têm qualquer obrigação, porque não houve toda essa alteração em termos das normas. Não existiu, portanto, nenhum estudo que defina como é que seriam integrados os atletas e não se definiu responsabilidades em termos de financiamento e o processo de participação dos atletas, dos agentes esportivos como árbitros, agentes, pessoas com deficiência como árbitros, como treinadores, e os princípios da governança em termos de integrar pessoas com deficiência nos órgãos sociais dos clubes, das associações e das federações. Por isso, considero que em Portugal não existe inclusão no desporto para pessoas com deficiência, continua a ser segregado. A doutora Odete coloca a questão em relação ao futuro. Eu sou defensor do modelo de fusão. Muitas pessoas já me perguntaram, até dirigentes governamentais, mas Jorge, para umas centenas de países membros do Comitê Paralímpico, só temos 4 exemplos, 5 exemplos. A Noruega, que é um dos melhores do mundo. A Noruega tem uma estrutura única a nível nacional, olímpico, paralímpico, confederado, 7 regionais, e tem uma base mais alargada que Portugal, de igual modo que a Bélgica tem 36 clubes, nós temos 8 clubes. E os Estados Unidos, que as pessoas pensavam que seria impossível, mas fez a fusão, e nós tivemos em novembro nos Estados Unidos. Há uma racionalização dos recursos, há uma otimização em termos de conhecimento. Neste momento, os Estados Unidos, já o eram no passado, é o país que mais medalhas tem conquistadas desde 1960. Portanto, o nosso modelo é uma estrutura fragmentada, com muitas estruturas intermédias, mais de 700, e todos os recursos se consomem nessas estruturas administrativas, reguladoras e representativas, e os recursos, sobretudo financeiros, não chegam à base. Eu acredito que este é o modelo. Já nos anos 90, em contato com países como a Austrália, Canadá, e têm esses documentos, esses registros, disseram-me, Jorge, a discriminação sempre existiu, irá existir. Existe a discriminação em relação às crianças, comparativamente às crianças com os adultos, o desporto informal com o desporto formal e profissional, o dinheiro vai para alto rendimento, e em relação às mulheres. Portanto, o que nós temos que fazer é trabalhar para uma maior justiça social, maior equidade. Por isso, reforço e termino, eu sou defensor, em Portugal deveria existir a fusão do Comitê Olímpico, Paralímpico e Confederado, só que devemos implementar um estudo por forma a adequar o modelo à nossa realidade. Mas é preferível que se avance por este caminho do que estar a permanecer no que é incorreto, que foi esse modelo que não tem qualquer horizonte, não se fez qualquer estudo, não há qualquer definição em termos de responsabilidades e, por isso, não se pode avaliar e pedir responsabilidades. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, Dr. Jorge Carvalho. Temos aqui uma questão do Dr. Adalberto Fernandes, que felicita pelo livro, pela sua apresentação, e pergunta qual a sua percepção sobre o desporto escolar. Bom dia, Dr. Adalberto Fernandes, também um amigo de longa data, sempre preocupado com esta área da educação, da inclusão e do desporto. Em relação ao
ao desporto escolar, a minha percepção, eu considero que a escola poderia ter um papel bastante importante em termos da inclusão das pessoas com deficiência no desporto e, sobretudo, também em termos do aumento da taxa de participação, uma vez que houve também este processo de inclusão da transferência das instituições consideradas segregadas para a escola, mas nós verificamos, apesar de aqui uma grande abertura da escola e, ultimamente, também com as ações certificadas de formação que se têm feito ao nível da escola, mas os casos das deficiências mais severas, só para dar uma ideia, dos alunos que têm um perfil semelhante aos jogadores de bóssil, tetraparésias, tetraplégicos, com os 4 membros com uma deficiência severa em cadeiras de rodas, a taxa de participação é menos, embora se tenha procurado, ao nível do bóssil, alguma resposta, mas digo em termos da participação nas aulas de educação física, por exemplo, poder-se-á encontrar alguma estratégia em que há alunos que fazem, por exemplo, o voleibol em pé, mas pode-se fazer o voleibol sentado. O voleibol sentado já se viu que é uma boa estratégia para quem está a iniciar o voleibol, crianças, jovens e adultos, porque a questão do foco dos membros superiores e também da visão na bola, por vezes se perde face à instabilidade da base, ou seja, do movimento dos membros inferiores, e os alunos, estando sentados, conseguem tirar melhor rendimento. Portanto, isso são estratégias, assim como nos Estados Unidos o conceito da inclusão inversa, levar com que alunos sem deficiência possam também praticar o bóssil, o basquetebol em cadeiras de rodas, teve a sua vantagem em termos da sensibilização e em termos da inclusão. Este conceito da inclusão inversa surgiu nos anos 60, em que a escola destinada essencialmente para os negros nos Estados Unidos começaram a ter alunos brancos, portanto, daí ter surgido este conceito da inclusão inversa. Portanto, por outro lado, também verificamos que uma das grandes dificuldades são os professores face à autonomia da universidade e também a diferenciação dos currículos. Há universidades que têm uma preocupação em termos do que é a formação nesta área da diversidade de uma escola inclusa e da sua diversidade, que eu considero que há aqui 3 dimensões: alunos considerados sem deficiência, sem necessidades especiais, em termos de educação especial, alunos com deficiência, incapacidade, que podem ter ou não necessidades em termos de educação especial, e depois os outros alunos com necessidades em termos de educação especial, portanto, em termos de déficits cognitivos, em termos de comportamentos, de comunicação. Então, verifica-se que aqui há um déficit ao nível da formação dos professores. Está-se a fazer a formação, mas essa formação face ao número de pessoas que saem para o mercado, que não têm formação nesta área, nem sempre as ofertas em termos de formação acompanham. O que se deve exigir, às vezes dou esse exemplo, nenhuma empresa admite um camionista, admite um condutor que não tiver encartado uma carta de condução. Julgo também que nenhum hospital, nenhuma clínica irá admitir um médico, portanto, um cirurgião, se não tiver preparação. Pergunto porque é que a escola tem admitido pessoas que não têm uma formação ou competências em termos desta área da educação especial, ou que tenham um perfil que corresponda às necessidades de uma escola face à sua diversidade. Por isso, aqui, quanto a minha percepção é esta, o que eu, portanto, sugiro é que se avance mais em termos do processo de formação e que haja uma exigência
nesta entrada para a escola em termos profissionais dos professores de educação física e, por outro lado, que haja maior exigência em termos dos programas de esforço escolar em que modalidades como o atletismo, a natação e até o ténis, ténis mesa, ténis em campo, pode existir participação integrada, inclusa, e noutras terá que se encontrar uma estratégia tipo o conceito da árvore, adaptar as normas, adaptar o contexto, adaptar as estratégias de ensino. Portanto, temos que encontrar uma resposta. Obrigado. Muito obrigada pela sua resposta, Dr. Jorge de Carvalho. Esperemos que o Dr. Adalberto Fernandes tenha ficado esclarecido. Temos mais alguma questão por parte da nossa assistência? Querem colocar alguma, fazer alguma observação? Não temos aqui mais nada aqui no nosso bate-papo do Zoom, Dr. Jorge de Carvalho. Não creio que hajam mais questões por parte da nossa audiência. Vamos então passar a palavra à doutora Marina Vanzeler, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada ao professor Jorge Vilela de Carvalho pela brilhante apresentação, portanto, e os nossos parabéns por esta excelente obra que já integra aqui o acervo da biblioteca aqui do INR. Dizer que este livro, intitulado Sistema Político, Desportivo e o Modelo de Financiamento em Portugal, portanto é um estudo que foi realizado em 2020 e em 2021, que, como referiu o professor, analisa os principais subsetores desportivos públicos e privados que integram o sistema político desportivo em Portugal, assim como das fontes de financiamento e os modelos de financiamento de suporte à participação na prática regular do desporto e da atividade física. Podemos, portanto, afirmar, e quero dar mais uma vez os parabéns, porque é uma obra que trata do desporto de uma forma inclusiva, uma vez que aborda, portanto, este fenómeno em todas as suas dimensões, incluindo a prática desportiva das pessoas com deficiência. É, sem dúvida, um instrumento para todas e todos aqueles que pretendem estudar o fenómeno desportivo, contribuindo para a partilha e disseminação dos conhecimentos. É, de facto, aqui para o INR ter uma honra ter nestas sessões um especialista no desporto, um grande impulsionador do desporto para pessoas com deficiência e que contribuiu para o seu desenvolvimento, pugnando pelo seu reconhecimento legal, incitando a luta pela igualdade de todos os atletas com e sem deficiência, que culminou, como sabemos, com a atribuição do igual financiamento para a preparação olímpica e paralímpica e para a eliminação da discriminação dos valores de prémio de mérito desportivo. Eu, para terminar, importa referir que num contexto em que Portugal, a par da Grécia e da Bulgária, são os países mais inativos, e considerando os 28 da Europa, e que neste cenário a inatividade das pessoas com deficiência assume uma maior expressão. O próprio professor Vilela falou nisso ainda durante a sua apresentação e, portanto, importa também sublinhar o seu empenho contínuo para inverter esta tendência e que nos permite destacar o entusiasmo com que, como diretor do serviço do IPDJ, abraçou desde a primeira hora o prémio Desporto Mais Acessível, um prémio que visa premiar e divulgar projetos que promovam o desenvolvimento do desporto e da atividade física para pessoas com deficiência com vista à sua inclusão social. E eu aproveito e termino citando Pierre de Coubertin, que o desporto faz parte da herança de todos os homens e mulheres e a sua ausência nunca poderá ser compensada. Obrigada e mais uma vez obrigada ao professor Jorge Vilela de Carvalho por este livro e por esta apresentação. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigada pelas suas palavras, Sra. Vice-Presidente. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta.
Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e todos que subscrevam. Bom dia e até breve.